começamos o nosso podcast, Chama a Polícia. Quero dar as honras aqui da abertura para o nosso irmão Anderson Reis, para que a gente possa dar início a essa jornada. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, o nosso lema, fé, força e coragem sempre. Nós precisamos sempre de acreditar que podemos vencer. E hoje, com muita honra, né, como o Pedro disse, nós estamos recebendo aqui o nosso deputado federal, Jones Moura, grande parceiro, grande amigo de longa data, que tem feito um trabalho brilhante. Né? O que você tem proporcionado como liderança à nossa nação, isso tem feito a diferença. E a gente queria contextualizar um pouco, né, Pedro, sobre a nossa PEC 18, que nessa última terça-feira foi votada em primeiro e segundo turno. Tem muita história de bastidores, né? Tem muita gente querendo entender como que se deu, né, a articulação de bastidores. E hoje, acho que só no formato podcast a gente poderia explicar aquilo que não dá para falar em live de 1 minuto, lá no Congresso Nacional, né, no meio do olho do furacão. Né? Então, acho que agora a gente vai ter essa oportunidade de ouvir direto da fonte, né, que teve lá em todos esses momentos, junto com a nossa Federação Nacional de Guardas Municipais, junto a tantas outras lideranças que estiveram caminhando com a liderança do nosso deputado Jones Moura. É isso aí. É isso. Eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar fazendo parte aqui hoje desse início de trabalho. Olha, chama polícia. Eu acho que a gente tem que começar agora a ter esse nome registrado no nosso hábito de rede social. Eu preciso compartilhar, eu preciso divulgar, eu preciso mostrar que o tema polícia, o tema segurança pública, ele tem que estar no coração das pessoas que acompanham os trabalhos da internet. Não é somente aquilo que me distrai, aquilo que me diverte, mas é também aquilo que está no meu dia a dia, que pode afetar meu filho, que está na rua, minha mãe, que está vindo da casa dela me visitar, meu marido, minha esposa, que está indo trabalhar. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Chama a polícia, me permito dizer aqui, Anderson e Pedro Bueno, ele traz para mim aquilo que a gente sempre fala. Por exemplo, eu só consigo lembrar do meu médico quando eu estou doente. Eu só consigo lembrar da minha professora, do meu professor, quando eu preciso ser intelectualizado em alguma coisa. E a polícia, ela também sofre isso. Eu só consigo me lembrar da importância da segurança pública, da polícia, quando eu estou sofrendo um assalto. Quando um amigo meu, uma pessoa de importância, levou um tiro. Aí eu chamo a polícia, eu chamo tudo que pode me ajudar. E aí a gente tem que se lembrar que essas questões, elas precisam de apoio, elas precisam de ajuda, de fomento, de divulgação, de compartilhamento, de entendimento. E esse é o mal, muitas das vezes, muito do cidadão, a população. Ou seja, não participa da política pública, mas quer a política pública, mas não quer participar. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de poder participar. É isso. Nós debatemos. A gente está há mais de 6 meses, né, mentalizando, pensando nesse podcast, nesse momento. Né? É um empreendimento. Ter aqui como sócio, como apresentador, dividindo essa mesa o Anderson, não é à toa, porque a gente sabe que não é fácil, né, tocar um projeto dessa magnitude. E o Chama Polícia é interessante porque a gente já vinha mentalizando, né, o desenrolar da PEC 18, né, da PEC da Polícia Municipal. Então a gente não poderia, de outra forma, capitalizar todo esse momento dizendo que o podcast só poderia ter um nome. Né? Muita gente perguntou, como que chama? Como que chama? Como vai chamar? Como que chama? Chama polícia. Chama polícia porque muita gente quer saber agora como que essa força municipal, e aí o Jones tem muito para falar sobre isso, vai ser caracterizada daqui para frente. Uma coisa que foi chancelado na PEC 18 é o nome polícia, para que os municípios possam agora, de uma vez por toda, oferecer para a população um serviço que já é ofertado, mas que nunca carregou no seu DNA, no seu nome de batizado, aquilo que ela realmente faz. E quanto nós sofremos por isso, né, Pedro? Né? A categoria sofreu por isso, a própria população, né, confusa, né,
o que de fato fazem ali aquelas forças, né, criadas pelo município. Então, as instituições sofreram com isso. Exatamente. A Isso, PM não tinha apoio, vai passar a ter, por exemplo. nós vamos organizar, né, essa estrutura toda, né, que às vezes vem carente aí de longa data. E quantas vezes, né, aquele representante do Poder Executivo, o prefeito, o próprio chefe, né, da força policial do município, confundia a população ao dizer que a guarda não exercia o papel, e depois que isso foi sacramentado pela Suprema Corte, depois que tudo isso caiu por terra, a gente pensava que já não haveria mais um discurso errático como esse, a gente ainda consegue conviver com essas falas, e agora eu acho que é impossível o nosso executivo errar mais uma vez, porque agora está dado de bandeja, né? Ele vai ter a sua polícia municipal e ele não pode mais caracterizar de outra forma. Isso aí. Sofremos, né, Jones, com essas situações que foram colocadas pelo Pedro. Vaidade, né? Muitas das vezes até por desconhecimento, né? O chefe do executivo, às vezes, ele entende que segurança pública é competência tão somente do Estado. Então, acho que com essa PEC isso cai por terra, né? Os municípios agora têm a competência. Se Deus quiser, a gente vai buscar recursos federais através do Fundo de Segurança Pública, entre outros aí que vão. A PEC está quebrando chegar, o paradigma. Né? Porque o paradigma de que município não participa da segurança pública, não faz segurança pública, esse paradigma aí, alguém um dia ia ter que quebrar. E a PEC, ela traz essa proposta. Olha, parem de falar besteira, parem de falar bobagens. O município, ele tem que fazer segurança pública também. E a PEC, ela está dizendo isso muito claro. Os municípios entram no circuito e já de cara ainda diz, olha, vai ter polícia municipal. E a gente vence também, quebra aquela culturalização da vaidade de polícia. Os prefeitos, eles vão muito reféns disso daí, e a gente tem que vencer esses obstáculos também. Acho que tem muito bate-papo nesse sentido, que é importante o pessoal saber. Pedro Bueno falou muito bem sobre bastidores, sabe? Perfeito. E a gente que exerce atividade parlamentar, Pedro Bueno também sabe muito bem disso, exerceu atividade parlamentar como vereador na cidade de Belo Horizonte. A gente, para poder colocar uma propositura e essa propositura ser aprovada, a gente precisa primeiro culturalizar, a gente precisa primeiro fomentar. Primeiro é preciso trazer esse debate e ver se esse debate vai fluir. Agora, você imagina você sair da tua cidade, isso aconteceu comigo no Rio de Janeiro. A gente percebeu que no Rio de Janeiro não avançava. Você falar de guarda municipal no Rio de Janeiro, quando eu cheguei como vereador na capital do Rio de Janeiro em 2017, o debate não era guarda-polícia. O debate era para implantar a guarda como um entendimento de ser um órgão de segurança pública, porque para o Rio de Janeiro não era. E quando eu falo para o Rio de Janeiro, eu falo da população, da imprensa e da classe política. Que a imprensa divulgava, ainda mais o jornal O Globo, o tempo inteiro, em 2017, que guarda não é uma instituição de segurança pública. Você imagina isso e você tem que quebrar paradigma, romper com vaidade e colocar aquilo que está na Constituição Federal. Aí a gente percebeu que ao longo... Vocês podem me cortar, que eu gosto de falar, senão vocês não fica aqui. Fala, Jones. Fala à vontade, porque... Você imagina você ser vereador numa cidade como o Rio de Janeiro, você ficar 4 anos no mandato e você dizer assim, meu amigo, se eu não buscar lá em Brasília algo de um rolo compressor que venha de cima para baixo, estamos falando de Carta Magna, estamos falando de lei federal, estamos falando aqui de Constituição Federal, algo que resolva nesse sentido, a gente não consegue romper aqui no Rio de Janeiro. Isso acontece em várias cidades. Eu sei que isso aqui também é... Jones... Você vai ter a oportunidade de aprofundar na questão do Rio de Janeiro, porque pouca gente sabe, né? Talvez quem acompanha a sua luta nacional em Brasília pouca gente sabe do tamanho do gargalo que foi imposto politicamente à Guarda do Rio. A começar pela Lei Orgânica Municipal, né? A gente tinha ali uma vedação, uma proibição para que a Guarda pudesse efetivamente exercer o seu papel, né, de polícia no município. Sim. Então, você é autor de uma lei que foi aprovada. Colocou uma pá de cal, né, nesse tabu, nesse engessamento de 30 anos que foi feito. E na outra ponta, você agora está também colocando uma pá de cal, né,
no invencionismo agora no Rio de Janeiro. Eu acho que a Polícia Municipal vem também para colocar uma pá de cal nessa confusão que está sendo criada lá. Eu queria que você falasse sobre tudo isso com muita tranquilidade. Hoje nós temos tempo aqui, é um podcast. Você pode começar pelo Rio de Janeiro, você pode contar um pouco da sua história lá com a Frente Manifestante, falar da sua trajetória até Brasília, para que as pessoas agora possam, né, conhecer um pouco mais, além da figura do deputado federal, mas também do militante Jones Moura, que começou lá no Rio de Janeiro, levantando bandeira, e está fazendo essa revolução junto com outras lideranças pelo Brasil afora. Ah, sim. Olha, eu sempre tive esse espírito meio político, né? Eu comecei com meus 18 anos de idade, eu consegui concorrer chapa e virei presidente do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação, lá na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. 5.000 alunos frequentavam aquela instituição e nós ganhamos ali na chapa, e foi num movimento tão importante na época, porque eu virei presidente do Grêmio numa época que os estudantes estavam no movimento dos Carapintadas, e ali, juntamente na época, com o Lindbergh Farias, que era presidente da União dos Estudantes Secundaristas, da UNES, e a gente fez aquele movimento no Rio de Janeiro com a liderança dele, e eu levei os estudantes da cidade de Nova Iguaçu em caravanas, na época com a ajuda do PT, e nós fomos para lá nesse movimento. Então aquilo ali, sabe, entrou na minha veia, e eu fiquei vivendo a minha vida assim, até chegar na Guarda Municipal. Vivi como um guarda comum, sem movimento político nenhum durante um bom tempo, mas a gente percebia que a população, a cidade, os profissionais da Guarda Municipal sofriam com descaso, com o rolo compressor de outras instituições policiais por questão de vaidade. Isso atinge a categoria na questão da dignidade trabalhista, porque os salários são sempre pequenos, salário só sobe quando o empregador, que é o executivo, entende a necessidade de valorizar esse tipo de profissão. Como que vai valorizar financeiramente se a profissão é desvalorizada ao natural por outros órgãos de vaidade de polícia? Então, eu percebendo aquilo tudo e as dificuldades que a gente vivia, houve um momento que foi preciso romper, e em 2013, janeiro de 2013, nós começamos a fazer um enfrentamento ao sistema à época, que inclusive é o mesmo sistema que retornou para a prefeitura. Prefeito Eduardo Paes, que está lá, ele retorna, faz um monte de promessa aos guardas, e até o final do mandato dele ele acabou não cumprindo essas promessas. Prefeito Eduardo Paes, ele se colocou como um prefeito desonesto, um prefeito mentiroso, um prefeito que não merece a confiança nem da família dele, nem daqueles que estão ao lado dele. Diante disso, não nos resta outra alternativa senão o enfrentamento ali naquela cidade para a gente poder chegar. Jones, eu sou testemunha ocular, você pode até interagir com aquela câmera lá, ó, Sim. e enquanto essa do Instagram aqui vai também fazendo a cobertura meio que de bastidores. Eu sou testemunha ocular, né, de promessas do prefeito Eduardo Paes. Em 2013, o Sindiguardas MG, representado por mim naquela época, esteve lá nas manifestações, né, a nossa contribuição de apoio lá no Rio de Janeiro, fomos para lá, já vislumbrando uma grande liderança no Rio de Janeiro, antes mesmo de você ser eleito vereador na capital. Mas era impressionante como o Eduardo Paes fazia declarações falaciosas, mentirosas, né, que levaram, né, a enganar toda a categoria, e era difícil, né, de você não estar comprometido com ele naquele momento, que ele falava publicamente, né, registrado por câmeras, que iria valorizar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Queria que você falasse desse momento de transição, onde ele confiou a palavra e depois, literalmente, traiu a categoria. Olha, Pedro, a gente que se coloca nessa posição, que é uma posição de liderança, você tem que ter uma habilidade para lidar com tudo que acontece muito grande. Uma das coisas que eu nunca gostei de que pensassem de mim é ser aquele político que estoura com tudo, arrebenta com tudo, não vai haver nenhuma possibilidade de vitória, de dignidade para a categoria, em troca de ser um politiqueiro, um camarada de buscar like, um camarada de gritar, porque hoje em dia está muito na moda isso. Você grita, 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 o povo gosta de você porque é um gritão, mas você não consegue dialogar para trazer alguma coisa. Como dialoguei e conseguimos aprovar o meu projeto que virou lei, que armou a Guarda Municipal. Como dialoguei
e consegui estabelecer o início de todas as questões do convênio do Rio de Janeiro que armou a Guarda Municipal. Como dialoguei e consegui decreto que descongelou 18 meses de congelamento dos triênios e progressões em níveis da categoria, e foi tudo no diálogo. Um diálogo não é porque a gente é amiguinho do prefeito da cidade, um diálogo porque você está revestido na condição de cobrar. Então, nessas cobranças, as coisas foram chegando. Nós tivemos agora aqui guardas que fazem, muito conhecido como RAS, né? Aquela hora extra do guarda, aquele serviço extraordinário do guarda municipal, e descontava ali um imposto de renda, por exemplo. Então, como é que ele faz um serviço extra e desconta imposto de renda? Arrancamos do prefeito Eduardo Paes um decreto também e conseguimos tirar esse desconto de imposto de renda. Mas são tantas coisas. Dá horas aqui para falar de conquistas com base no diálogo e na cobrança calçada, sem a politicagem, sem pegar os microfones e ficar gritando. Mas isso tem um crivo, isso tem um problema. Porque Eduardo Paes começa a prometer para a categoria, ele prometeu não mexer numa escala que também foi um outro ganho político nosso, na gestão anterior. Marcelo Crivella, muito conhecido no Brasil todo, hoje deputado federal Marcelo Crivella, era prefeito do Rio de Janeiro. Ali, com muito diálogo também, nós conquistamos uma escala muito humana para os guardas municipais. E aquela escala, o prefeito Eduardo Paes, na atual gestão, disse que não ia mexer. Olha, uma promessa é a desonestidade, e depois ele mexeu. E nisso que ele mexe, a gente tem o mandato dele, que ele fez a promessa de entregar um plano de carreira, mas o mandato dele dura 4 anos. Dentro do mandato, ele daria esse plano de carreira. Só que quando chega próximo ao fim do mandato, se a gente ali começa a fazer aquela estardalhaço, like, ele poderia alegar que, olha, eu estou no meu mandato ainda, não dei o plano de carreira porque o Jones Moura quer fazer politicagem, o Jones Moura quer aparecer, o Jones Moura quer gritar. Então, com isso, eu não vou dar. Então, ele inverte a cabeça do guarda e joga esse fato de não entregar o plano porque Jones Moura está sendo politiqueiro. Em cima de você, na sua responsabilidade. Exatamente. Aí a gente tem que esperar acabar o mandato para poder confirmar, concretizar, chancelar de que ele teve o mandato que ele disse que iria cumprir e ele não cumpriu. Ao término do mandato dele, nós entramos, então, em oposição. Nós estamos na linha de enfrentamento a esse sistema que está no Rio de Janeiro, assim como também eu aconselho todas as guardas do Brasil não se acomodarem com um sistema corruptível, um sistema desonesto, um sistema que atropela os guardas. Está acontecendo no meu estado do Rio de Janeiro e várias cidades. Aqui também eu sei que tem cidades passando por isso aqui em Minas Gerais. Então nós temos que estar atentos a isso. E com isso a nossa história foi se desencadeando. A gente foi rompendo. Jones, eu me lembro de um momento que eu vi como um gesto de muita coragem, né? Você trocar um mandato de vereador, você recém-reeleito vereador do Rio de Janeiro, com 4 anos de mandato pela frente, para 1 ano de mandato se aventurar num mandato tampão. Né, da então caçada deputada Flor de Lis. Né? Em nome da nação azul marinho, você fez uma escolha muito difícil, até porque nós que temos mandato, infelizmente, a gente acaba enfrentando oposições, às vezes oposições covardes, né, que tentam a todo tempo desestabilizar o nosso mandato. Ninguém aqui nasceu político, ninguém aqui nasceu com a expertise e a experiência de um mandatário, ninguém aqui herdou politicamente, né? Nós temos uma linha de luta classista, né? E isso é que despontou o interesse da categoria nos alçar, né, a um mandato eletivo, mas, ao mesmo tempo, muito oportunista, tentando desestabilizar esse mandato. E, ainda assim, com toda a dificuldade interna, você fez uma escolha classista, tendo a leitura de que era muito importante um representante de classe lá em Brasília sendo a voz legítima da nossa categoria. Queria que você falasse um pouco dessa tomada de decisão. Olha, essa tomada de decisão, foi bom você tocar nesse assunto, Pedro, porque essa tomada de decisão ela foi interpretada de diversas maneiras por causa das vozes que criam narrativas. Só que toda a classe política viu como uma ousadia. Onde eu me baseei nessa ousadia? Onde eu me baseei nessa coragem? Que os guardas municipais estão atentos, estão acompanhando, estão percebendo, estão entendendo. E se você me permitir dizer, Anderson Reis, que muitas das derrotas que acontecem na nossa categoria, elas advêm da falta de acompanhamento, da falta do entendimento, de poder acompanhar, entender o que está acontecendo, compartilhar e ser entendedor.
Porque o mal entendedor, o cara que é ignorante do assunto, que não percebe do que está acontecendo, a cabeça dele é extremamente flexível, é terra fértil para plantar fake news e narrativas falsas. Então, o que a gente fez não foi um abandono de cadeira, mas foi uma troca de esfera de poder. Isso na política é extremamente conhecido. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, está saindo agora da cadeira de prefeito para uma cadeira de governador. Isso não é um abandono, ele não é otário, ele não é bobo. Jones Moura não é otário, não é bobo. Eduardo Paes está trocando esfera de poder, está saindo para um poder menor para um poder maior. E a influência, o poder, a força, a mão pesada de influência de um deputado federal dentro de uma cidade, como o Rio de Janeiro, é muito maior do que a de um vereador no meio de 50 vereadores. Você foi vereador, você sabe. O deputado federal tem muito mais influência. Quando os vereadores ficam na Câmara lutando para alguma coisa acontecer, o deputado federal está sentado do lado do prefeito ditando o que tem que ser feito. E nós estamos brigando na Câmara. Só que tem um detalhe. Se você puder trocar a cadeira de deputado federal para uma cadeira de senador da República, faça. Mas você pode? Depende. Confia no teu povo. Teu povo está acompanhando o processo? Porque a gente trocou pensando o seguinte, nós vamos botar 70 mil votos para deputado federal, porque o povo está acompanhando a luta. Mas houve a permissão das narrativas criadas. Aí o povo se confunde, o povo se espalha, o povo adquire derrotas. Uma coisa importante a dizer é que em todo o período de vereador, somado com o período de deputado federal, de 2017 a 2022, final de 2022, a categoria da GM Rio não teve nenhuma perda. E a gente levanta isso e prova que são fatos. Nenhuma perda. Pode não ter tido todos os ganhos que precisava. Teve outros tipos de ganhos, mas perda não teve. Então, agora não. Agora é o contrário. Sem mandato nenhum, nós estamos colecionando perdas. E isso, para a gente, nos afeta. Agora, o que nos resta é lutar. E a sua ida para Brasília? O que te causou de perda, né? Não estou dizendo perda individual, mas perda política lá no município. No município, em se tratando de articular para a própria categoria GM Rio e agora passou a ser para todas as categorias do estado do Rio de Janeiro, só houve ganhos, mas muita força mesmo. Você tem uma ideia? Aonde que quem está nos acompanhando sabe, pode até conseguir falar, eu sei que até tem, mas temos mais de 2.000, temos mais de 1.500 cidades com guardas municipais. Aonde se ouviu falar de um prefeito que falou assim, olha, devido à Lei Federal 173, que congelou por 18 meses, triênios, progressões em níveis e licença-prêmio dos servidores todos do Brasil, mas tem um prefeito aqui que fez um decreto que aliviou para essa determinada categoria. A lei que permitiu aliviar para determinada categoria só permitiu para a saúde e para a segurança pública. Olha que o debate da segurança pública, para prefeitos reconhecer é difícil, mas no Rio de Janeiro a gente conseguiu esse decreto. Isso enquanto deputado federal. Então, daí em diante, a gente só teve, além de ganhos, nós tivemos muita força, mas era muita força. Mas tinha um problema, como o Piro Bueno bem falou, era um mandato de 1 ano. E para mim, em se tratando de, como diziam as falsas narrativas, você está visando carreira política. Se fosse visando carreira política, eu não trocaria 4 anos por 1 ano. Ah, mas deputado federal você ganha melhor do que ganha como vereador. Mas então você tem que olhar a soma dos salários de vereador durante 4 anos e de 1 ano de deputado. A discrepância é terrível. Era melhor ficar 4 anos como vereador, se você for pensar em salário, para somar isso tudo, construir coisas, que ficar só 1 ano como deputado federal. Ah, mas você pensou em ser deputado e ser reeleito deputado. Sim, a categoria precisava reeleger. A categoria não reelegeu, não é culpa dela, porque eu assumo a culpa de não conseguir treinar a minha categoria para que ela entendesse que basta acompanhar. Por exemplo, a PEC 18. A PEC 18 tem colegas que estão entendendo o que tem que tirar dela, o que tem que colocar nela, como que tem que ser feito o trâmite, mas porque está acompanhando. Quem não está acompanhando, esquece. Vão chegar falsas vozes e vão dizer coisas que não existem e você vai cair, porque não está acompanhando. Mas é preciso fazer um registro, né? Porque eu me lembro bem que a sua eleição, que te alçou a primeira suplência, você teve 18 mil votos. E depois você, de uma forma muito exponencial, dobrou
essa votação. Eu tive 20 mil votos em 2018, quando foi em 2022, na outra eleição, eu passei a 32 mil votos. E não é pouca coisa. Né? Olha, isso é tremendo na política. E não dá para tirar a lei de pedra, né? São votos essencialmente de guardas municipais. Sim. Era uma campanha muito focada na luta de classe. Então, imagina se tivesse feito algum aceno fora da categoria, que é uma coisa também que a categoria precisa amadurecer para entender que às vezes é preciso, né, dialogar com a sociedade. Exato. E destacar, né, Pedro e Jones, a importância de ter um nome em Brasília. Indiferente, né, de um mandato tampão de, né, vamos colocar esse primeiro ano aí, onde nós tivemos a oportunidade de poder mostrar para a sociedade, mostrar para a nação azul-marinho que nós tínhamos capacidade de ter alguém lá, de ter um deputado federal nos representando. A gente via bombeiros militares, coronéis, oficiais, sargentos, praças, né, delegados, de várias outras forças, mas a gente não via o guarda municipal. Anderson, eu posso acrescentar no que você acabou de dizer? Eu falo aqui para espalhar isso para todo o Brasil, classe política vai assistir, eu falo sem sombra de dúvida. Se eu tivesse lá, no mandato de deputado federal, o relator da PEC 18, Mendonça Filho, não teria feito metade das covardias que ele fez com os guardas municipais. Ele não teria feito metade. Metade. Porque ali dentro do parlamento funciona assim, ó. Eu sou relator de uma matéria e do meu lado senta aqui um deputado que é bombeiro. Como que eu vou fazer um relatório que eu estou destruindo a carreira desse cara que está do meu lado, cara? Esse cara vai pegar o microfone e todo dia ele vai quebrar a mesa do Congresso, ele vai subir, ele vai estourar tudo, ele vai arrebentar com tudo. Foi o que eu fiz. E eu tenho todos os vídeos, a gente depois tem que mostrar esses relatos. Quando o deputado federal por São Paulo, Capitão Augusto, foi relator da proposta do Estatuto da Polícia Militar, que tinha 20 anos de tramitação, era tão bosta aquela porcaria que ele estava fazendo, que tramitou 20 anos e não conseguia aprovar nunca, de tão ruim que era aquilo. Aliás, tem uma cena hilária, né, dele lamentando após a votação do projeto, Pronto. dizendo que o deputado Jones Moura tinha dissecado mais de 80% da pretensão dele no relatório. É claro que tinha muita usurpação de função, muita maldade. Né? Pedro, você ser relator e colocar artigo dentro do teu troço, e vi um deputado, eu tirei 9 artigos que usurpavam a função de guarda municipal do relatório dele. Ele foi tirando de um a um, e cada vez que ele tirava um daquele artigo, ele broxava, ele ficava com a cabeça para baixo assim. Eu falei, tem que tirar. Porque senão eu vou arrebentar com ele. E eu tenho um vídeo de eu chamando ele na tribuna, que ele estava falando, ele acabou de falar, eu peguei o microfone, presidente, esse deputado aí, Capitão Augusto, ele é mentiroso. E como que pode, cara, o cara ter revestimento de deputado federal e ser acusado de mentiroso? Eu fiz com propriedade. Mentiroso. É desonesto. E isso não dá, Anderson Reis, para ficar ouvindo isso todo dia, toda hora, e o relator achar que continua mantendo. Ele não conseguiria manter. Sem áudio? Vê se consegue. Aqui tá certo. Captar o áudio. Vê lá. Tá, vamos continuar. Pessoal, nós vamos sair, eu vou sair e dar uma olhadinha para vocês, tá? Isso, dá uma olhada na live lá. Então, eu friso isso aqui. De toda Pedro, forma, pessoal, não passaria. só para deixar aqui registrado, esse nosso podcast está sendo gravado, a gente vai disponibilizá-lo hoje ainda, tá? Quem não tiver conseguindo captar, vai poder acompanhar aí hoje à noite todo o nosso bate-papo aqui, tudo que rolou, principalmente aproveitando aqui a disponibilidade do deputado Jones Moura para contar as histórias de bastidores do Congresso Nacional. Pode continuar, meu irmão. Olha, Desculpa te atrapalhar. Não, pelo contrário. Tiver dúvida, eu te ajudo, tá? Na montagem. Mas eu queria deixar isso aqui muito taxativo, tá? Relator da PEC 18 não avançaria nem na metade daquilo que ele fez que for ruim. Teve muita coisa ali que ficou bom para os guardas municipais e tiveram outras coisas que nos preocupam e a gente vai trabalhar nesse aspecto também, tá? E em relação a essa questão toda de deputado federal e vereador, atenção a isso, tá? A política, ela funciona, não é assim, eu moro na cidade, só o vereador me ajuda.
Eu moro no Estado, coisas do Estado, só o deputado estadual me ajuda. Isso não existe na política. O que existe na política é todo mundo está conectado. E quem tiver mais força política é que vence pleitos. A gente precisa ter força política. E a nossa categoria, Pedro, das guardas municipais, estará fadada ao fracasso se não tiver representante nos espaços de decisão política. Os parlamentos municipais, os parlamentos estaduais e o parlamento federal. Tem que ter representante. Se não tiver representante, daqui a pouco vai ter uma outra propositura que vai falar do emprego de guarda municipal e vão passar o rolo compressor. Só não foi pior porque nós fomos para lá. Jones, e uma curiosidade, né? Talvez pouca gente sabe, é tão valioso o mandato de um deputado federal que até fora do mandato você continua com prerrogativas, inclusive de acessar o plenário, onde acontece o debate, graças ao regimento interno, e possibilitando você, como representante da nossa categoria, de transitar, fazer o lobby político e conseguir superar barreiras impostas por aqueles que queriam ver a destruição da Polícia Municipal. E você fez de forma excepcional esse trabalho nessa votação da PEC 18. É verdade. E a gente, ainda que como suplente, mas nós tomamos posse nessa legislatura. E pelo fato de ter tomado posse, a gente tem esses acessos. Não é só no plenário, é nas comissões, é nas reuniões de comissões. A gente grava, inclusive. Até no colégio de líder, né? Colégio de líderes, dos líderes das bancadas. E a gente grava lá dentro, nós estamos lá. E nenhuma categoria tem isso. Pedro, nenhuma categoria no Brasil tem isso. Os guardas têm. E isso porque nós perdemos a eleição. Imagina se tivéssemos vencido. Sem mandato, a gente influencia. Tem um vídeo agora aqui de uma declaração do deputado federal Coronel Alberto Fraga, que ele declara que é impossível, que a categoria tem que eleger um representante, porque da maneira que está, não dá. Não elegeu o representante, mas o representante entra como se fosse eleito e ele causou um transtorno. Ele reclamou na tribuna. Tem um cara aqui fazendo estardalhaço. Eu estava lá. Eu baguncei com a bancada do PL, porque aquele destaque que ele fez não representava a bancada. Que discurso aquele do Fred, né? E a gente conhece, né? De onde que vem Fred Costa, né? A voz, né, que fomentou aquele brilhante discurso do deputado Fred Costa. Verdade, a gente estava ali conversando e o Fred foi tomado por emoção, porque foi engolido ali no destaque que nós tínhamos trabalhado juntos. Mas eu creio numa coisa, Pedro, sabe? A gente vai dar a volta por cima. Os guardas de Minas Gerais, os guardas do Rio de Janeiro, de São Paulo, olha o trabalho que o Miranda faz em São Paulo, tremendo, caminhão de votos, uma pessoa também que não para. Esse trabalho todo, os guardas vão reconhecer esse trabalho e vão eleger seus representantes. Olha, e aqui em Belo Horizonte, quero até mandar um abraço aqui para o Lucas Perdigão, é um companheiro que está à frente do Sindiguardas BH, junto com o Dário, junto com ele. Muita gente boa que está fazendo esse trabalho. E dessa vez a gente conseguiu uma sucessão, né, conseguiu uma turma que realmente veio para representar a categoria. Estavam lá no Congresso Nacional e a gente vai conversar bastante para amadurecer a ideia de tirar entre eles, quem sabe, um representante aqui no parlamento, levando a nossa experiência para que, de fato, a gente tenha essa representação de classe aqui nos próximos anos. Pronto. É muito importante que os guardas se conversem nos seus estados. Tem estado que, numericamente, que é uma conta matemática, né, Pedro? Não é emoção. Numericamente não elege federal. E se não elege federal, de repente elege estadual. E esse guarda vem estadual e dobra com um que já está no mandato. Hoje em dia tem uma coisa muito diferente acontecendo. Antigamente, tudo quanto era coronel, policial, militar, nós tínhamos preocupações encaminhadas. Hoje, depois que eu cheguei no Congresso Nacional, na Câmara Federal, ali a partir de setembro de 2021 para cá, nós olhamos para a bancada, que era nossa adversária política, e eu consegui rachar essa bancada. A melhor coisa para você fazer com inimigos é você dividi-los. Você tem que dividi-los. E nós conseguimos trazer para o nosso lado alguns coronéis, alguns capitães de polícia, alguns sargentos da Polícia Militar, que são revestidos de mandato e que hoje eles brigam lá entre si.
Você vê muito, por exemplo, o Coronel Meira por Pernambuco sentando a pancada em cima do Capitão Augusto. E aquilo tudo era uma bancada de polícia e hoje um briga contra o outro pela Guarda Municipal. Aliás, o Capitão Augusto acabou de divulgar um vídeo descendo a ripa aí no Conselho Nacional de Comandantes Gerais da Polícia Militar, nos deputados da Polícia Militar. Eu acho que agora ele chutou o balde de vez. Né? Ele já demonstrou que não tem apreço pela segurança pública, né, pelo policiamento comunitário, pela ação preventiva das guardas municipais em todo o país, e agora parece que ele também entrou em rota de colisão com os comandantes gerais da Polícia Militar. Nessa discussão, eu torço pela briga. Eu acho que, né, que a briga tem que prevalecer entre ele e os comandantes da Polícia Militar. Com essa briga vem alguns comandantes para o nosso lado e nós vamos ficar ressabiados? Deixa vir para o nosso lado. Agora, esses comandantes, né, são muito bem-vindos aqui para a nossa trincheira de guerra. Venha capitão. Se disserem assim, olha, sou contra Capitão Augusto, sou contra Alberto Fraga, sou a favor das guardas municipais, eu quero ele falando isso. E é o que diz hoje Capitão Alden, por exemplo. Lá, Capitão Alden está sendo um guerreiro, enfrentando o Capitão Augusto. E Capitão Alden lá na Bahia, lá em Salvador principalmente, tem trabalhado muito pelos guardas. Coronel Meira, Pernambuco, tem trabalhado pelos guardas. E assim, outros mais têm feito esse trabalho. Muitos delegados de polícia que estão com mandato hoje entenderam, né, a importância das polícias municipais. Como delegado da Cunha, delegada Adriana Corsi. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então a gente tem que continuar. A Adriana Corsi, né, que tem feito um trabalho muito bom lá em Goiás também, e são delegados. A gente tem que trazer essa turma para o nosso lado. Parar, e isso é um recado. Vamos parar com esses discursos e fomentar discursos de WhatsApp em que, vou bater na delegada, vou bater no coronel. O coronel está falando bem de você dentro de uma plenária, que todos têm que votar com você. Você bate no coronel, gente, tira no pé. Eles não vão fazer isso, não. Esse contextualizar, né, a existência de um mandato de um militar que resolve dialogar com os interesses da nossa categoria, isso precisa ser trabalhado na nossa categoria para que as pessoas percebam a limitação de cada um, diferentemente daquele que deliberadamente ataca a nossa categoria. Pronto. Esse só nos resta o enfrentamento. É isso. E é isso, né, que acontece com o Capitão Augusto. Graças a Deus, nós não tivemos a participação ativa com o mandato do subtenente Gonzaga, aqui de Minas Gerais, né, um deputado federal que, tecnicamente, era um grande problema para as guardas municipais, porque era um cara que sabia jogar no nosso calcanhar, juridicamente falando. Muito ativo, né, Pedro? Nós tivemos vários embates com ele lá em Brasília. Um cara respeitoso, né, um cara muito ativo, respeitoso. Até carismático, mas que representava um grande mal para a nossa categoria. O ciclo completo de polícia mesmo foi algo que ele debateu lá e que queria deixar as guardas municipais de fora, e nós tivemos, né, bastante problemas com ele lá. Sempre trabalhou contra o repasse fundo a fundo, né, do Fundo Nacional de Segurança Pública, quanto também a inserção das guardas municipais aqui no REDS, né, no Registro de Eventos de Defesa Social, e como tantas outras modalidades, né, de avanço que ele tecnicamente impôs barreira. Mas, o subtenente Gonzaga estava lá, tá? Estava lá no plenário, e eu fiquei ali, ele fica chateado comigo, mas todo deputado que ele abordava, eu puxava ele pelo braço, deixa eu falar também, e falava em cima do deputado. Inclusive, acho que meu penúltimo ou antepenúltimo vídeo que eu postei no meu Instagram, quem quiser me seguir e não sabe ainda, bota lá, @Jones, não é Jonas, Jonas é da Bíblia, Gulio Bali, @Jones Moura, tudo junto, RJ, @Jones Moura RJ. Penúltimo, antepenúltimo vídeo que eu coloquei, dentro do plenário falando, ele aparece do meu lado, escutando ali o que eu estou falando, ele está ali dentro, ele está articulando, ele continua articulando. Daí a gente tem que ter preocupação também com mas a gente está lá também, para o terror de Capitão Augusto, de Alberto Fraga, de Coronel Miller, que é uma pessoa também que articula muito ali dentro também, mas eles diminuíram. É isso que nós precisamos lembrar. Antigamente, essa bancada que era contra a Guarda Municipal tinha 30 deputados ali contra nós. Por isso que não avançávamos. Quando nós chegamos em Brasília como deputado federal, mudou, gente. Hoje, se me perguntaram assim, quantos trabalham contra nós ali dentro? Não chega a 5. E quem milita realmente são 2. Capitão Augusto e Alberto Fraga. E o Alberto Fraga, assim, muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. O Capitão Augusto, muito mais.
E Capitão Augusto já está deflagrado pela sua própria categoria. Os policiais do Brasil, e principalmente São Paulo, eles não embarcam com o Capitão Augusto, porque o policial que é ponta da corda, que é guerreiro, que é contra o crime, que está nas ruas todos os dias, sabe que o que o Capitão Augusto legisla e delibera e faz gestão é para uma cúpula de polícia que visa espaços dentro de governo, visa as suas empresas de segurança em licitação dentro de prefeituras, visa indicações de coronéis aposentados ou até na ativa dentro de prefeituras. Eles visam poder, visa orçamento, visa verba, visa fundo. É tudo isso que não representa a polícia militar. E tem uma fala de um coronel, não sei se a gente consegue colocar essa fala aqui no telão, na nossa TV, para que a gente possa até rebater essa fala, né? Falas como essas vão ser cada vez mais constante em função, né, até do avanço da Polícia Municipal. Então, depois a gente vai reportar essa fala no telão e vamos comentar. Vamos fazer um react em cima da fala desse coronel. Né, a gente vai estar falando, porque pode puxar depois e vai colocando. Né? O Capitão Augusto parece que acusou o golpe. Parece que ele está tendo assim, um maremoto de manifestações nas redes sociais e ele sentiu. Tanto é que ele se indispôs com a... Isso que ele está falando, depois a gente pega uma brecha para falar sobre essa decepção de Capitão Augusto, porque ali também tem um disfarce. E eu quero falar um pouco sobre esse disfarce de Capitão Augusto, porque os guardas avançaram em uma parte, mas não em outra. Temos que falar dessa outra e explicar que eles trabalham muito com essa enganação de frustração, tá? Que essa enganação de frustração permite com que não frustrem mais eles, não, tadinhos. Eles estão tão frustrados, não. Eles tiveram vitórias, o próprio Capitão Augusto deflagra isso no vídeo dele, e a gente precisa falar um pouco sobre isso também, porque isso é muito importante para o pessoal ficar atento do que está acontecendo. Perfeito. Nós temos... Vai soltar lá a frase? Não? Vai conseguir? Vai conseguir, técnica? Vamos ver aqui. Deixa eu indicar qual que é o vídeo. Pode. Vamos continuar com o debate aqui? Deixa eu trazer, então, aproveitar essa palhinha sobre essa questão. Gente, na política é muito comum... Vou marcar o vídeo aqui. Quando você tem um ganho e precisa continuar ganhando mais, eu nunca posso dizer que eu estou satisfeito. Claro. Na política, se eu tive um ganho, eu tenho que dizer assim, olha, fui derrotado. Porque toda a classe política vai dizer, a gente tem que dar uma vitória para essa pessoa uma hora. O cara é bobo de dizer que foi derrotado, que teve ganho. Ele tem que dizer, exato, ele tem que dizer que sofreu ali um desgaste. Entendeu? Para a base dele. Colocar essa figurinha também aqui na tela aqui pra gente. Para a base dele. Ele vai dizer para a base dele, base, olha só, eu estou sofrendo aqui dentro. Base, me ajude. Gente, joga sujo. Eles fizeram um amarrado dentro dessa propositura que foi aprovada da PEC 18, fizeram esse amarrado, e cabe a nós agora estarmos centrados para desamarrar, tirar essas atas que eles fizeram. Eles ataram, eles engessaram em diversos pontos. Só tem uma coisa boa, a gente conseguiu quebrar a cultura de que guarda não é polícia. Quebrou isso. Isso acabou no Brasil. Qualquer cidade do Brasil agora não tem... Nenhum parlamentar, nenhuma imprensa vai conseguir dizer que a guarda não é polícia. Agora é. Só que tem um detalhe. Eles criaram cláusulas de barreiras. Nós temos que falar um pouco disso. Exatamente. Essas cláusulas aí que podem travar algumas coisas, mas também a gente até bateu um papo ali há pouco, né, sobre essa importância de se organizar. Exato. Minas Gerais tem um desafio continental. Nosso estado tem o maior número de municípios entre todos os estados brasileiros. São 853 municípios potenciais de criar a sua polícia municipal. Então, a gente vai ter muito trabalho, né, para desvencilhar dessa barreira, o que eu acho que é uma oportunidade para que a gente, enquanto liderança, comece as tratativas com os pré-candidatos ao governo do estado, né, para fomentar a criação desses conselhos e já deliberar de forma coordenada a instituição Polícia Municipal. Perfeito. Os consórcios precisam agora florescer. E nós sabemos, né, das dificuldades que nós temos, né, que as guardas municipais a nível de estado têm, né, nós que caminhamos a esse estado e conhecemos a realidade de cada uma delas, a gente sabe dessa importância de se organizar, de ter guardas municipais estruturadas,
né, e ter as polícias municipais, de transformar essas guardas em polícias municipais e também de criar novas polícias municipais. Então, O pontapé inicial já foi dado. Foi dado. Porque, na verdade, sempre que você vai pensar em orçamento, dinheiro para o prefeito, verba carimbada, dinheiro do fundo a fundo, né? União, município. Sempre que tu pensar nessas coisas para ter uma estrutura de polícia numa cidade, eu sempre disse isso lá no Parlamento Federal. Isso parte de vocês aqui. A responsabilidade nunca vai sair da cidade para vir para cá, para parar aqui no Palácio do Planalto, parar aqui na Câmara Federal, parar no Senado Federal. É o contrário. É o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional que tem que deliberar a norma para essa norma começar a destrinchar em decretos que vão regulamentar e assim sair a política pública de segurança pública municipal. Assim chega o dinheiro. Então os prefeitos têm que ficar tranquilos, porque nunca ia chegar dinheiro para prefeito nenhum para avançar com a polícia municipal se não tem ponto de partida, se as coisas não começam a existir. Agora está existindo. Vamos continuar falando dessa quebra de paradigma, mas antes vamos combater essa fala aqui. Vamos soltar a fala do coronel, que está sempre fazendo uso aí Isso foi terrível, isso aí. da mídia para... Vai complicar bastante o dia a dia das estruturas de segurança, que é a criação da Polícia Municipal. No começo dos debates, a previsão era de dar isso apenas aos municípios mais de 100 mil habitantes, são aqueles que têm problemas bem diferentes de segurança pública, os menores, mas o lobby das guardas municipais forçou a barra aí para que fosse cumprido todo e qualquer município. E criou uma situação estranha em termos de segurança pública, que o município poderá criar polícia municipal, que é uma opção. E vão criar, muitos deles vão criar. Agora podemos imaginar o seguinte: as polícias, as guardas municipais não têm o preparo que uma PM tem. A PM aqui em São Paulo é um caso diferente também, mas ela prepara a sua base 2 anos para formar um soldado. É um curso integral, com a academia de ótima qualidade. Isso não acontece nas guardas. Então, muitas cidades pequenas têm recursos financeiros e vão querer fazer suas guardas. Para ter uma ideia básica, 50 guardas custa por baixo 7 bilhões por ano. É necessário verificar se esse custo não vai onerar outras medidas importantes para penal o investimento em termos de regime da progressão desses envolvidos com facções. Então, de imediato não tem nada. O que vai acontecer de imediato é que as prefeituras vão correr para voltar a princípio de polícia municipal nas portas das suas guardas municipais e vamos começar a ter uma sucessão de conflitos por aí, porque 2 instituições com poder no mesmo local, fazendo a mesma coisa, elas tendem a conflito inevitavelmente. Esse é um problema que nós vamos ter. Nós temos 27 PMs apenas, são vigiados por um Código Penal Militar, vigiados pelo Ministério Público, acaba tendo uma letalidade mais de 1.000 mortes por ano. Vou imaginar centenas de guardas municipais, sem a mesma supervisão, sem a mesma vigilância, nós vamos ter muitos problemas, porque com poder de polícia não se brinca. Agora, nós tivemos a retirada desse texto de uma questão que vinha sendo discutida, que era a redução da maioridade. que ele trouxe para o debate, e vamos reconhecer aquilo que tem fundamento, até porque eu aprendi que a oposição também governa. Então, o que ele fala que poderia ser rebatido, talvez possa ser o nosso ponto de partida. Se falta treinamento, se falta preparação, que os prefeitos possam implementar. É culpa do gestor, né? Agora, esse custo aí que ele está dimensionando não vai ser um problema para a prefeitura, vai ser um problema para o Estado, que vai ficar sem o custeio da gasolina das viaturas, vai ficar sem o custeio, né, das delegacias, do aluguel das delegacias, porque o prefeito vai começar a custear a tropa dele. É só ele fazer o remanejamento desse custo, que deveria ser do Estado, e passar que não é baixo, né, a empregar ele Já começou desse na ponto. municipalidade. Então, dá ênfase sobre isso. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, 90% das cidades tem convênio com a Polícia Militar. Que convênio é esse? Esse convênio sou eu dizer assim, olha, eu não quero responsabilidade em cuidar do meu cidadão, em proteger meu cidadão, munícipe, então eu vou pagar
para o servidor público do outro ente, que é do Estado, vir para dentro do meu ente, município, fazer o serviço de segurança. Eu vou pagar. É o delegado? É a função delegada. Esses valores pagos lá dá muito mais do que o coronel José Vicente disse aqui. Então, para de pagar uma terceirização de segurança pública e investe na sua polícia, já, porque as leis já estão permitindo isso. Então, isso é só um ponto. O segundo ponto também é que já é necessário entender que tudo isso que está acontecendo permitirá com que a União comece a injetar dinheiro para os municípios em se tratando dessa política pública importante. É papel da União fazer esse fortalecimento. Já existe um fundo de segurança pública, e esse fundo de segurança pública é para olhar para os entes federativos que promovem suas polícias. Então, fique atento, você que é prefeito, com isso. Pare de ficar com um pires na mão. Governador, pelo amor de Deus, me dê um policial militar para proteger meu município. Eu vou te dar rios de dinheiro. Isso tem que acabar. A PEC traz novidades, né, de fontes de custeio, até questões relacionadas às bets. Então, isso aumentou, né, a arrecadação. Aumenta a arrecadação e é uma excelente oportunidade para que os municípios que respeitem a Lei Federal 13022, né, o marco regulatório das guardas municipais, possam estabelecer guardas com esses critérios e participar dos editais do Ministério da Justiça. Uma fonte de arrecadação. E você imagina o olhar agora de um deputado federal, né, que tem condição de encaminhar uma emenda, né, o próprio olhar do governo federal, que pode fortalecer essas guardas através de convênios, de doações, que o próprio governo federal pode, né, deputado, fazer doações de viaturas, de bens, isso de agora, armas de menor potencial ofensivo. Anderson, olha a preocupação desse coronel José Vicente. É porque agora os deputados federais que fazem a designação de recurso da União, que são as emendas parlamentares, ao invés de botar 2, 3 milhões no batalhão dele, vai botar no prefeito da cidade. Porque agora tem polícia lá na cidade. Então essa é uma preocupação. Essa fala toda aí, Pedro, me perdoe, é uma fala de vaidade institucional, não é uma fala técnica. Já começa como você disse. Porque não é bem treinada. Se existir, que eu nem conheço isso, tá? Mas se existir guarda que não é bem treinada, então o prefeito tem que treinar, puxão de orelha no prefeito. Aí eu não vou desistir de uma segurança pública do município, porque o prefeito não está com a responsabilidade de treinar. Eu não conheço isso. Para mim, todas as guardas são treinadas. Talvez o guarda ele não está sendo submetido àquele treinamento lá que é muito comum na caserna, entre os militares, né? Que é aquela ordem unida lá, quase um ano de ordem unida, né? Ensinando a prestar continência. Que fica dentro da lama, só com a cabecinha para fora. Fazendo jornada. Gás lacrimogêneo na Exatamente. cara. Mas naquilo que interessa a população, que é o estabelecimento de técnicas operacionais, né, que auxiliam a população, os limites também fundados no reconhecimento dos direitos humanos, que está lá no preâmbulo do nosso Estatuto Federal. Sim. Isso que é de forma efusiva ministrado aos guardas municipais. Talvez o que está faltando o guarda, na visão do coronel José Vicente, é participar desse rito militar, né? Que é a visão de coronel. Que é uma doutrina, às vezes, que foge da perspectiva do policiamento urbano, que é aquele cidadão comunitário que deve ser o foco das guardas municipais. E como é lamentável, né, Pedro e Jones, a gente não escutar ali nada positivo. Nada. Você não escutar nada positivo. Não teve. Né? Hoje as cidades, isso aí a gente tem estatística, né? As cidades que possuem as suas polícias municipais, o índice de criminalidade ele é muito menor do que as que não têm. E a gente não escuta ali nenhuma fala nesse sentido, de mostrar para a população. Provado. Isso está aí, são números. Né? E como se não fosse criterioso, né? Armar uma guarda municipal, como se não fosse. E você não escuta. Sine qua non a necessidade de implantação de uma corregedoria, de uma ouvidoria. Como se o guarda não fosse submetido ao rigoroso controle da Polícia Federal. Do próprio Ministério Público. Do Ministério Público. Cara, o coronel Vicente deve achar que prefeito é pateta, prefeito é idiota, prefeito é energúmeno, porque, pelo amor de Deus, o prefeito sabe fazer as coisas. Eu nunca vi falar disso. Aliás, não existe instituição de segurança pública com mais critérios, né, que fiscalizam. Só para fazer um comparativo, a cada 2 anos, o guarda municipal é submetido a um curso
né, psicológico, a um exame psicológico. Verdade. Diferentemente de outras forças. Todo ano ele fala em letalidade. Que absurdo, ele fala em letalidade. Nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte várias das guardas municipais armadas. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Se a gente for pegar a estatística Com aqui zero de letalidade, Zero de letalidade, Zero, né? aliás. você não encontra números aqui. Olha isso. Em várias cidades do Brasil, Você não assim. encontra números que vão de encontro com o que ele está falando. Até não, de arma não né? letal. De realmente cometer crimes, né? Inclusive, Porque o que ele está colocando ali é porque não, que a polícia tem... é não sei o quê. reconhecido internacionalmente. Né? O parâmetro foi até a Guarda de Belo Horizonte, uma matéria que foi exibida na televisão. Nós somos a única instituição de segurança pública que é fiscalizada pela Polícia Federal. Temos grade curricular da Senat, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós temos que cumprir. Nós temos grade curricular de tiro. Né? Você imagina uma 50 instituição disparos anuais, no mínimo 50 disparos anuais nós temos que dar. Né? Imagina uma instituição, né, que, em pleno funcionamento, no combate à criminalidade, trabalhando armado dia e noite, com mais de 10 anos de existência, que não teve um incidente letal no uso da força, no emprego da força, da arma de fogo, no exercício da função. Então, nós temos inúmeros exemplos, a começar pela Guarda Municipal de Belo Horizonte. Então, contra fatos como esse, não tem há argumento. Né? Tem um outro ponto que ele levanta também, Coronel José Vicente, que ele fala sobre a preocupação de duas polícias no mesmo território fazendo as mesmas funções. Olha, a gente aqui não vai fazer aula aqui, nós não vamos explicar tudo direitinho. Mas seria tão importante que todo mundo entendesse que a Polícia Militar é uma polícia do Estado. Ela é uma polícia estadualizada e coisas que acontecem a nível de Estado é diferente das coisas que acontecem dentro dos municípios. Assim também como não dá para a gente imaginar que, porque todo mundo mora no mesmo lugar, então a mesma coisa Estado e município, então a mesma coisa é a União. E as funções da Polícia Federal, porque as ocorrências de crime, em se tratando das ações da Polícia Federal, é diferente das ações para a Polícia Militar se meter, como também a própria Guarda Municipal, Polícia Municipal. Em se tratando de Estado e município, é tão diferente a gente imaginar, por exemplo, houve no Rio de Janeiro tem muito isso, houve uma tomada de território, a facção criminosa do Comando Vermelho tomou um bairro lá. E esse resgate desse bairro não é feito por polícia municipal. Esse resgate é feito por policiais combatentes, policiais militares, policiais que têm helicóptero com ponto .40, policiais que têm blindado, que lá no Rio de Janeiro é chamado de caveirão, policiais que trabalham com armas pesadas. Então essa polícia precisa estar pronta. Mas não se confunde, porque o trabalho que ocorre nas cidades, na área urbana, que não é tomada de território, não é mancha criminal, aquela chamada mancha vermelha, mas são as ocorrências de bairro, o assalto a celular, o furto de aparelhos, o roubo de carro, a briga... Desinteligência, né? Sim, a violência doméstica, barulho que ultrapassa lá o limite permitido de som alto, tudo isso é de uma polícia urbana, é de uma polícia comunitária. Aliás, tem poder de polícia que é típico da municipalidade, que não dá para transferir para a esfera do Estado. De posturas, posturas, né? A exemplo, a fiscalização de posturas. Pronto. Então a gente não consegue mais delegar, como é delegada a fiscalização de trânsito. Hoje não faz sentido mais você ter uma instituição municipal e respeitar, né, o que está previsto no CTB, se tratando de parada, estacionamento e circulação, delegando esse poder para a Polícia Militar, que podia estar combatendo, né, o tráfico de drogas, os crimes. Formação de milícia. Que acabam, né, se estabelecendo dentro do nosso Estado. Exato. E posso dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, gente, o pipoco, né, o que a gente chama lá, brincando, o tiroteio. E todos os dias tem registro, e quase que o dia inteiro tem registro de tiroteio acontecendo. É porque uma facção está invadindo a outra facção, porque uma facção está querendo tomar a boca de fumo da outra facção, é porque está tendo assalto e houve resistência de um policial à paisana. O tiro está sempre acontecendo. E quando ocorre tiro, ocorreu a deflagração do crime, isso é polícia militar. Porque a polícia municipalizada, ela é uma atuação de prevenção, ou seja, está ali para não deixar tiro acontecer.
está ali para não deixar facções criminosas brigarem entre si, porque nem eles estarão ali, porque ali está presente uma polícia. A atuação de prevenção é papel de uma polícia que não consegue ficar parada. A polícia militar precisa ser rotativa, ela precisa ser motorizada. A polícia municipal ela está plantada, ela está em pé, ela está atravessando a rua, ela está na praça, ela está no dia a dia do cidadão. Se você está em pé ali no dia a dia, você preveniu. Se você pega uma polícia militar e implanta ela dentro do município, que é o que acontece na função delegado, que inclusive acaba com a vida do policial, porque ele trabalha no ordinário e trabalha na folga, se você faz isso com a polícia militar, não permite que ela consiga chegar onde o crime já se estabeleceu. E é por isso que quando você não tem polícia municipal, você mata a polícia militar. Mata todo dia, desgaste efetivo, joga aquela turma toda para psiquiatria, envelhece mais rápido, acaba com a qualidade de vida, o policial militar já não aguenta mais isso, não tem Estado que tenha efetivo, que suporte todas as demandas que esses daí, o tipo desse aí, que é o coronel José Vicente, quer absorver. Se você perguntar para ele, coronel, o que a polícia militar faz? Ele vai dizer assim, olha, faz tudo, só não voa, o resto tudo ela faz. Aí é um problema que a gente está vivendo. E, Jones, vamos falar um pouquinho agora, nós estamos com um tempo aqui bem estendido, da nossa PEC 18, né, do que tem de bom nessa PEC para as guardas municipais e que, né, o que você analisou, que você pensa que, né, pode ser, né, que seja de alguma forma um desgaste para nós aí nesse contexto. Bom, primeiro dizer que essa propositura, na parte que fala de guardas municipais, ela começou muito desastrosa. Ela começou de um jeito que iria extinguir as guardas municipais. Acho que todos lembram disso. Tinha dispositivo que iria extinguir, todas não, mas talvez 90% das guardas do Brasil. Aí começamos um trabalho, porque se a gente dá mole ali, se a gente refresca aquilo dali, a cabeça dos parlamentares começa a entender a importância daquele desastre. Já que nós não temos voz, não tem revestimento parlamentar, a gente precisa, então, de alguma maneira, fazer o lobby que nós fizemos. Convocamos todo mundo para lá, todos foram, caravanas, e aquela possibilidade de entrar nos espaços e gritar como a gente pode gritar. E aí a gente vai consertando isso. Eu quero lembrar aqui uma coisa importante. Faça um recorte, pode botar, eu não vejo problema não. Mendonça Filho retirou trechos nocivos à categoria e, consequentemente, nocivos à população, que é consequência. Ele retirou não é porque ele tem um carinho pelos guardas municipais, é porque ele ama os guardas municipais. Ele tirou por causa da pressão. A pressão que nós fizemos em cima do governo federal e o governo federal fez nele. A pressão que nós fizemos dentro da Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado fez nele. A pressão dos parlamentares pressionando. A pressão em senadores ligando para ele, dizendo, não é possível. Você está destruindo os caras não estão dando paz para a gente. Então ele cansou da pressão e disse, vou começar aqui a aliviar. E, mais do que tudo, a pressão que a categoria fez pelas redes sociais, dentro dos perfis dos deputados. E os deputados disseram, Mendonça Filho, para de tentar matar as guardas, para de tentar judiar com essa turma. Você tem que parar, cara. Aí foi onde ele começou a recuar. E aí ele tirou a parte da extinção, ele tirou, olha o que nós conseguimos, tá, gente? Com muito trabalho, orquestrado com todos vocês. Ele tirou o índice da questão do critério populacional. Populacional. Se ele deixa aquilo dali, ele iria excluir pelo menos aí 80% das cidades do nosso Brasil, de cada estado do Brasil. Então nós tiramos aquilo ali. Ele tirou também, olha quantas coisas. Isso tudo, gente, é vitória. Vitória, muitas das vezes, não é só marcar gol. Vitória também é não deixar tomar gol. Então a gente segura na zaga, a gente faz defesa de goleiro ali dentro. Então nós tiramos também a nomenclatura, que não iria ser polícia municipal, iria ser polícia municipal comunitária. E esse termo comunitária, para nós que somos, todos nós aqui somos estudados da segurança pública, formados nessa área de gestão, então, na discussão técnica, nós sabemos que nada iria influenciar na atividade policial, tá? Muito pelo contrário, nós somos uma polícia comunitária. Eminentemente. Sim, diretamente. Não vai mudar, né? Não vai mudar. Nós somos uma polícia de proximidade, uma polícia social, nós somos uma polícia de cidade. Se botar polícia urbana, nós somos uma polícia urbana, não tem problema nenhum. Mas tem uma questão que a gente preservou, que existe a culturalização das coisas no Brasil.
E a política, muitas das vezes, ela é sufocada pela cultura local. A cultura de um país faz com que a gente derrube leis, que o Supremo Tribunal Federal mude conceitos de interpretação de lei por causa da cultura, para preservar princípios de uma nação. E devido a isso, a colocação de polícia municipal comunitária, aquilo dali foi para dar pejorativo, aquilo ali foi para diminuir um pouquinho dentro dos debates de polícia no Brasil. Né? Restringir, tornar como se fosse uma policinha. Na verdade é uma polícia auxiliar no sentido de ser subserviente. Então a gente falou, opa, vamos fazer o seguinte, tira. Tecnicamente tá bom, mas vai trazer problema e desgaste político e também dentro da atuação das polícias do Brasil. Aí nós conseguimos também avançar nesse ponto. Então esses são os avanços, sabe? O argumento da oposição era que teríamos 2 PMs a partir da nomenclatura Polícia Municipal. Então não vamos ter que mudar o nome das prefeituras. Pedro, As prefeituras vão poder ser municipais, mas inventaram essa coisa de sigla. Mas negócio de sigla, eu tava rindo lá dentro, porque isso nunca foi debate lá dentro. A sigla vai acabar com tudo sempre no Brasil. querendo achar um jeitinho. Inventaram sigla. Sempre. Mas inventaram e morreu rápido, porque sigla não era esse o problema. O problema era o conceito mesmo do nome. A gente tem que se preocupar, não é com sigla, a gente tem que se preocupar com o nome que fica. Ninguém fica na rua dizendo assim, olha, chama lá a Polícia Rodoviária, o PRF. Cadê o PRF? Não, é Polícia Rodoviária. Alguém fica assim no seu estado, que eu estiver me acompanhando aí fora de Minas e Rio de Janeiro. Alguém fica assim, ó, vamos chamar a PC. A PC. Quem chama a Polícia Civil de PC, gente? Mas a sigla tá lá, PCRJ no Rio de Janeiro. Não sei como é que é aqui. PCMG. Mas ninguém fala PCMG, chama o PCMG. Esquece sigla. Agora, fora o papo de sigla, além desses avanços que foi não tomar gol, nós também marcamos um golaço, que foi registrar o inciso 7º do parágrafo do artigo 144, que é colocar polícia municipal lá registrada. Porque isso também não estava. Inclusive tinha um destaque, que era o destaque número 8 do Alberto Fraga, que ele colocava, ele desistia do nome Polícia Municipal e retornava para a Guarda Municipal. Então, quando a gente conseguiu vencer aquilo tudo e entrou Polícia Municipal, aí cabe aqui uns 3 minutos para falar disso. Quando entrou Polícia Municipal, foi um golaço. Porque agora a gente está culturalizando a favor de nós todos. Categoria e população. A população estava sofrendo. Facilita muito, né? Você imagina o entendimento. Qualquer demanda jurídica nossa que chega na Suprema Corte ou até mesmo no STJ, o termo polícia, ele vai na frente de muitos argumentos jurídicos. Tínhamos tantas teses, né, Pedro, que derrubava tanta coisa aí em relação ao trabalho das guardas municipais que não eram polícias, né? Exato. E mais do que isso também, você teve atividade parlamentar, como eu também tive, e dentro dos parlamentos funciona assim, olha, eu não quero coisa nova, eu não quero falar de coisa nova. Eles se prendem às coisas que já existem, porque é mais fácil para ganhar voto, né? Eu não quero falar de mudar a maioridade penal. Se eu falar sobre isso, eu vou falar de coisa nova. Quanto agora? 16 anos? Não quero falar de 16 anos, deixa 18, deixa do jeito que tá. Eu não quero coisa nova. A coisa nova é sempre ruim. E para falar de polícia municipal até um tempo atrás, era um terremoto dentro do Parlamento Federal. Nós precisávamos realmente fazer o que foi feito. Foi preciso eleger. Foi preciso ter um deputado federal da categoria lá dentro. Quando isso aconteceu, a gente teve a coragem de trazer coisa nova. Agora não. Agora chega para o Senado uma proposta que 513 deputados aprovaram, e quando eles estão lendo, eles estão vendo assim, cara, tem um nome aqui que chama-se Polícia Municipal. Daqui em diante, dentro do Senado, não se discute guarda municipal. Vocês sabiam? Eles não vão discutir guarda, eles vão discutir polícia municipal. E na discussão de polícia municipal só tende a progredir, não dá para regredir. Não dá para dizer assim, polícia municipal, mas tem que delimitar cidades. Não, porque essa é matéria vencida na Câmara do Federal. Direitos, né? Vamos delimitar direitos. Vamos falar de não dar orçamento. Como que eu tenho coragem de ser um senador que vou dizer que não vou separar orçamento para prefeito? Que maluquice é essa? A gente não chega a esse ponto. Então rompeu-se cultura, entrou com coisa nova, e a coisa nova, a cada dia que passa, vai ficando velhinha, vai ficando comum. Vamos falar do TCO, também é uma novidade,
Queria que você falasse um pouco disso, porque, ao que consta, nós teremos a possibilidade de redigir esse termo circunstanciado. Isso é uma revolução, né, para a segurança pública do município. Eu vejo que, a partir dessa consolidação técnica dentro do município, a gestão municipal, né, o secretariado do prefeito, ele naturalmente passa a coexistir com a ideia de um comandante de uma guarda municipal ascender ao cargo de secretário. A gente passa a ter ali todas as ferramentas para fazer com que, né, os nossos comandantes de guardas municipais passem a respirar a possibilidade do cargo político, que era comumente, né, era muito comum, que esse cargo fosse ofertado por um coronel recém-aposentado. José Vicente da vida. E isso mostra, né, a insatisfação clara desses coronéis. Isso aí. Né, ninguém está fazendo campanha contra nenhum coronel, mas é evidente, né, que isso passa a ser uma dificuldade para o prefeito, de trazer alguém estranho, né, a convivência, né, do desafio diário de fazer uma polícia, de fazer policiamento municipal, né, importando alguém que vai sentar naquela cadeira para começar do zero a aprender o que é fazer polícia municipal. Pronto, ficou muito engraçado esse encarte aí que está aparecendo. Criativo, guarda municipal. É exatamente isso. Olha, falar do termo circunstanciado não só falar da possibilidade de lavrar a TCO, mas também de tudo que está ligado à atividade policial, sabe? Vai herdando isso. E termo circunstanciado é uma coisa engraçada, né? Porque é ato administrativo, é papel, sabe? É registro de papel que não vai trazer financeiramente nada para o guarda municipal, que vai virar polícia municipal, mas ele trata do cidadão. E para o cidadão é importante não ter que ser levado a uma delegacia para lavrar termos lá. Ele resolve ali no sinal de trânsito a sua briga de qualquer tipo de acontecimento, acabou ali, segue-se a juízo. Não precisa mais ir para uma delegacia, isso é bom para o cidadão, isso não é bom para o guarda, é bom para o policial. É bom no sentido que também ele não vai ter o desgaste. O desgaste do aparelhamento da máquina é gasolina, é gasto, é tempo daquele policial dentro de uma delegacia por causa, muitas vezes, de briga de bar. É o que já acontece em qualquer país desenvolvido, né? Claro. Parece que a gente está saindo da era da pedra lascada. Poxa, e indo para aquilo que já acontece em qualquer país desenvolvido. Exato, isso é uma das coisas. E você falou da questão do cargo de secretário. Olha no meu Rio de Janeiro, por exemplo, o que está acontecendo. Você tem uma guarda municipal lá e você tem a criação de um grupamento dentro da guarda. Chama-se Força Municipal. Essa Força Municipal tem um comandante. E esse comandante era um delegado de Polícia Civil. Aí você diz, além da inconstitucionalidade, está tudo irregular, o que a gente quer apontar é a expertise na função. Então você tem agora, imagina que você precisa de um secretário na área da saúde e você bota um professor da escola. Você precisa de um secretário da educação e você coloca um policial penal para ser secretário da educação. Então é isso que acontece quando você põe um delegado de Polícia Civil para comandar uma unidade da Guarda Municipal. Só que aí a Polícia Federal entrou no circuito e disse: não vou dar porte de armas para essa Guarda Municipal enquanto tiver um delegado de Polícia Civil lá dentro. Foi isso que foi dito. A gente não está falando aqui de algo que, Jones Moura, passa a mão na cabeça, sabe por quê? Porque é tudo segurança pública, é tudo polícia. Não, não é assim, não. Você não pode pegar um policial federal para comandar um batalhão da PM. Como eu digo, as funções são diferentes. E devido a isso, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro se mancou da besteira que ele fez e retira esse delegado, só que ele faz o seguinte, ele cria uma secretaria para guardar quentinho lá uma cadeirinha para esse delegado e subordina essa força da Guarda Municipal a essa secretaria criada. Para que isso? É o que o Pedro Bueno falou. Porque para exercer comando político. Então aí, Pedro, você abre um tema interessante para depois a gente até dar um podcast isso. Você discutir comando técnico e comando político. E o comando político está nos secretários. Se tem professor, aí eu te devolvo, se tem professor que comanda na secretaria a questão política dos professores, assim também na área da saúde,
E na segurança pública, por que na guarda municipal, o secretário municipal tem que ser um coronel como esse daí, tem que ser um coronel de bombeiro, e que já aconteceu em algumas guardas até ser um advogado que comanda a guarda municipal? A lei não vai impedir, né? O prefeito ele tem o poder discricionário da livre nomeação, mas a gente está partindo para um patamar onde não resta outra alternativa melhor para o prefeito que não da própria instituição. Haja visto, né? Nós temos aqui no nosso estado a Secretaria de Defesa Social, onde cada instituição policial tem o seu representante de pasta com status de secretário. Uhum. Então, ainda que exista a figura aqui do secretário de Defesa Social, o comandante-geral da Polícia Militar exerce a função de secretário-geral, tem o status de secretário, assim como o comandante do Corpo de Bombeiros, assim como o delegado geral da Polícia Civil, e, naturalmente, assim vai acontecer dentro da municipalidade. O comandante das guardas municipais terá livremente, né, será uma grande opção do prefeito para exercer a função de secretariado. Porque isso é ético, isso é moral. A gente pode falar que é legal, porque ele tem livre exoneração e nomeação, mas a gente tem que falar da imoralidade. Porque, por exemplo, eu coloquei minha irmã, eu sou prefeito, coloquei minha irmã para ser secretária. Mas por que prefeito? Porque ela é extremamente formada na pasta e técnica, só que é imoral, prefeito. Você tem que procurar em outras pessoas. Mas eu confio nela, mas é imoral. Então, quando, por exemplo, vou dar meu Rio de Janeiro de novo, o secretário de Educação é um economista. Eu estou falando do Rio, capital do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro a nível de Brasil. O secretário de Educação não é um professor. Como que um economista vai gerir escolas? Qual a expertise que ele tem nas escolas? A mesma coisa acontece na Guarda do Rio de Janeiro e acontece nas outras guardas. Agora eu quero ver se tem governador que coloca delegado de polícia para comandar a polícia militar. Você acha isso em algum lugar? Se tiver estado que faz isso, me digam. Tem estado que faz isso? Porque tem estado que, se tiver, como o Rio de Janeiro tem, sabe, uma secretaria para cuidar da Polícia Civil. Só que quem está à frente é um delegado de Polícia Civil. Lá, nós temos uma secretaria para cuidar da questão penitenciária no estado do Rio de Janeiro. E o governador separou uma policial penal. É uma mulher que é policial penal para cuidar do sistema penitenciário em se tratando de secretaria. É possível colocar um guarda municipal para cuidar do sistema penitenciário, gente? Só porque é amigo do governador? Eu sou contra. É ético? É ético? É moral? Então, é técnico? Poxa, imagina, nem técnico é. Então, são essas coisas que aí entra naquilo que eu falei. Nós precisamos criar uma cultura da questão ética, porque o que é cultura é colocar meu amigo, é colocar meu padrinho, sabe? E nós precisamos mudar isso. Isso é para o bem da população, não é só da categoria, não. A categoria vai ficar bem representada, mas a população começa a ter as questões técnicas muito bem encaminhadas, porque senão só entra a política. Eu estou preocupado só com a licitação. Vou comprar pneu para viatura e vou gastar 400 milhões em pneu, porque ele está preocupado em questão política, não está preocupado com a questão técnica. Vamos lá, falar um pouquinho. Já vamos preocupar aqui também com o encerramento, porque o deputado tem horário para o voo, mas vamos aproveitar esse final para a gente tirar as questões mais importantes aqui para fechar. Falar um pouquinho sobre as regras que vieram aí da acreditação, que é um tema aí que está sendo debatido aí entre as guardas, as polícias municipais, né, o receio da acreditação por parte do Estado. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente contextualizar esse tema. Ô Anderson, eu participei, e Pedro, vocês viram isso, com reuniões importantes com gente do governo federal, e na minha página lá, volto a dizer, @JonesMouraRJ, visitem lá, vocês vão ver uma foto que eu fiz agora recente com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, e outros também que estavam lá presentes, como o deputado Lindbergh Farias, que é uma liderança da bancada, uma bancada importante na Câmara Federal, que é do partido do governo federal. E nós estivemos nessa reunião. E nessa reunião, a discussão ela foi amplamente técnica, no que tange aos municípios ligados às guardas, à Polícia Municipal e tudo o que aconteceu. Eu não vou entrar em minúcias dessa discussão, dessa conversa, porque as minhas redes sociais são extremamente rastreadas e monitoradas
por todos aqueles outros políticos que querem ver a coisa ao contrário. Então, a gente não vai conseguir aqui falar, e eu não posso falar dessas questões, sabe? Quando eu me manifestar aqui sobre algo que é um problema, aqueles nossos adversários políticos já vão começar a se preparar com relação a isso. Porém, a questão da acreditação, que foi levantada pelo Anderson Reis, ele já é algo completamente aberto, nós já declaramos essa guerra aberta, é uma guerra avisada, que nós não vamos dar mole com isso, porque isso fere todos os conceitos inimagináveis. Não é só a categoria que fica subserviente a outros órgãos de polícia, que isso fere todos os conceitos que atingem a sociedade. E fere o pacto administrativo. Fere o pacto administrativo, fere o pacto federativo também, porque o Estado ingere nos municípios, porque o que está colocado lá, antigamente era assim, olha, vai ser criado algo que o Estado vai acreditar às futuras polícias municipais. Só que agora, no último texto do relator, ele descreveu que vai passar pelos conselhos de segurança pública. Agora ele descreveu. E esses conselhos de segurança pública, em muitos estados, eles são orientados, eles são... umbilicais, né? Não, quando... eu queria dizer assim, quando o governador... Indicados. O governador ele indica as pessoas para compor esses conselhos. E essas composições são feitas por uns coronéis como esses aqui, sabe? E a gente não é contra os coronéis, todos não. Tem coronel que trabalha muito bem com municípios. Mas coloca um vaidoso desse aqui, por exemplo, como apareceu, José Vicente, e aí no conselho ele vai dizer qual é o município que vai virar polícia municipal ou não, ainda que tenham regras muito bem descritas, federais, que vai dizer como ele tem que agir nesses municípios, ele pode se utilizar da velha manobra de postergar, ou seja, aquelas coisas de burocratizar a ação. Por exemplo, tem Superintendência de Polícia Federal, que já percebeu que tem cidades que tem guarda municipal e que cumpre todos os requisitos federais, portanto, leva 1, 2, 3 anos para a coisa acontecer, porque não tem diretriz federal que dá prazo para cumprir. E esse problema vai acontecer. Então vai ter prefeito pedindo para virar polícia municipal e vai ter esse conselho que vai levar 3, 4, 5, 6 anos para que isso aconteça. A gente está de olho em tudo isso e tem outros pontos também, que é a invasão de competência. Tem outros pontos também que ferem vários conceitos nesse sentido aí de ingerência. E o que nós vamos fazer? Nós estamos trabalhando para que o Senado possa ver isso com preocupação. Não só por ferir o pacto federativo, como tirar a potência do prefeito. O prefeito já tem pires na mão, porque ele não tem polícia no município, porque ele deu mole, e ele já tem que pedir isso para o Estado, ainda tem que pagar. Agora ele vai ter que pedir para os órgãos do Estado, que é um órgão de conselho, para poder ele conseguir avançar com a Polícia Municipal. Imagina. Deliberativo, Imagina se de repente há uma oposição política nesses conselhos. Eu sou governador e sou oposição, eu sou do PL. E o prefeito é do PSOL. Aí eu, governador, eu que indiquei os que formaram esse conselho. Agora o município que é do PSOL quer que o conselho libere a Polícia Municipal. Só que se liberar a Polícia Municipal, eu não queria falar isso aqui não, porque eu sei que dá problema, mas se prefeito fizer a Polícia Municipal, ele vai ganhar voto pra caramba, ele nunca mais perde a eleição. Vide São Paulo, que é um exemplo dos prefeitos lá que estão só crescendo com isso. Então, eu estou falando logo. Então, alguns prefeitos vão fazer Polícia Municipal e o governador, que é a oposição daquele prefeito, vai dizer, não dá não. Dá não que ele vai ganhar a eleição. E posterga isso aí, arrebenta com isso aí. A população refém sofrendo com tudo isso. Então você politiza algo que tinha que ser técnico. Por isso nós estamos trabalhando para arrancar isso daí. Agora, nós vamos trabalhar até o último minuto. Até onde for possível fazer a nossa trincheira, levar a nossa trincheira de guerra. Mas nós sabemos que há, por parte do governo federal e até do Congresso Nacional, uma intenção de virar essa página como algo, né, que vá ser positivo eleitoralmente, né, para suas pretensões próximas, né, dessa eleição. Então a gente vai ter muita dificuldade de mexer no texto que veio da Câmara dos Deputados e fazer com que ela retroaja para a Câmara se ela for alterada no Senado Federal.
Então nós temos que... você consegue mexer sem ter essa preocupação. Aí nós vamos ter que usar de muita técnica legislativa para fazer essas alterações. Dispositivo legislativo é supressão, você pode suprimir. Quando você suprime, você não volta, não retorna com ela para a Câmara. E ali é só tirar esse inciso aí. Tirou esse inciso aí da acreditação, você já consegue fluir. Mas nós temos que pensar também em outros remédios, né? Nunca será tão importante a propositura de um mandato estadual como será daqui para frente. Acho que eleger parlamentar, muito bom isso, né, guarda municipal, policial municipal nas assembleias legislativas e trabalhar a confecção dos consórcios municipais e fazer esse trabalho junto ao Conselho Estadual, acho que vai ser fundamental. Resolve. A gente tinha aí guardas municipais falando, para que nós vamos colocar um guarda lá no estado se o meu problema está no município? Pronto. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Né? Não tem que ter um guarda municipal, deputado estadual por causa disso. Em Brasília. Ou focar em Brasília. Quer ver gente. E tinha muito papo, né, Anderson? Que falava assim, não precisa guarda municipal ser deputado estadual. Agora vai precisar. Então, lá no Rio de Janeiro, não basta só pensar em eleger o Jones Moura deputado federal. Nós temos que eleger lá o Cabral, quem quer que seja do grupo Jones Moura, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Perfeito. Gente, quando vocês falam aqui na acreditação, eu tive uma reunião há pouco com o subsecretário de Integração de Segurança Pública aqui do estado de Minas Gerais. Quero até deixar aqui um abraço para o Dr. Christian, um grande parceiro. Levei, junto com o vereador Thiaguinho, um grande amigo, né, aqui o diagnóstico de segurança pública, deputado, feito pelo próprio estado. É um diagnóstico de segurança pública em Minas Gerais, da Secretaria de Justiça de Segurança Pública, que fala das capacidades das guardas municipais no campo da segurança pública. Interessante isso. E o que mais é criticado aqui, nesse documento feito pelo Estado, é a falta de capacidade do Estado de falar com os municípios. Uhum. E nós levamos a demanda ao secretário Christian da importância, e olha, sem saber que ia existir essa acreditação, né, na PEC, da importância de existir, né, guardas municipais na Secretaria, né, de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas, fazendo um trabalho voltado para essas instituições. Uma coordenação. Porque é óbvio, não se falar em segurança pública, você tem no Estado, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos da Sejusp, e não ter guardas municipais, era algo absurdo. Outro paradigma tem que quebrar. Cultura. Que agora nós vamos ter que trabalhar, não tem como não fazer essa integração com esses órgãos, né, dentro do município. Então, o que me preocupa é isso que você falou, né, de demorar aí 5, 6 anos, porque hoje já não existe. É um exemplo. Então vai ter que começar do zero. Nós vamos trazer aqui os pré-candidatos ao governo do Estado, aqueles que tiverem coragem, né, de debater e trazer a proposta de cada um deles aqui ao vivo, porque aqui não tem chapa branca, né, o que tiver que ser perguntado vai ser perguntado, mas nós vamos levar essa preocupação, né, da criação de uma coordenadoria para que essas polícias municipais, né, chanceladas agora pelo Congresso Nacional, possam ter essa interação com o governo do Estado, uma vez que a gente fatalmente terá que passar pelo crivo dessa acreditação. O que você está falando é importante, Pedro, porque um alerta aqui aos prefeitos que negligenciam, que pecam, que erram com seus munícipes em não regularizarem suas guardas municipais. Estatuto próprio, corregedoria, ouvidoria, lei de criação, treinamento, capacitação, a grade curricular federal para dentro do município. Se não fizer essas coisas também, não vai adiantar. Aí não adianta botar culpa em acreditação. Se o prefeito não tiver uma polícia municipal, vai ser um selo de incompetência. Verdade. Aquele que tem uma guarda municipal e, porventura, ela não se transformar em polícia municipal, é um selo de incompetência daquele gestor. E fazendo juntada com o que você disse aí sobre a importância de pensar os guardas municipais em se elegerem deputados estaduais, porque isso vai ser necessário sim. Eu vou dar um exemplo do município do Rio de Janeiro que legislou lá, eu conduzi todo esse processo, a criação de um fundo municipal de segurança pública, de ordem pública. Esse fundo municipal, dentro da legislação, criou ali um conselho, também um conselho deliberativo do fundo. Só que ali reservou cadeiras nesse conselho para indicação da Câmara Municipal. Então o prefeito podia indicar, mas a Câmara Municipal também podia indicar. Aí eu estava lá na Câmara, sou guarda municipal, a Câmara olhou e disse, não tem jeito, o principal indicado para compor esse conselho do fundo
de Gestão Financeira da Secretaria de Ordem Pública é Jones Moura, e eu virei conselheiro desse fundo. Então, prestem atenção, se liguem, porque as assembleias legislativas de todos os estados do Brasil têm indicação, se eu não estou enganado, de pelo menos 3 deputados estaduais para dentro do Conselho de Segurança. Se tiver guarda municipal dentro da Assembleia Legislativa, brigue por esse espaço, porque eu creio que vai conseguir, porque é bacana você ter esses órgãos todos ali dentro e pode conseguir participar desse conselho. Aí não vai ter mais como postergar, como protelar, como burocratizar uma cidade que venha a ser guarda municipal. Agora, só lembrando, nós estamos aqui debatendo algo como se tivéssemos tido uma derrota. A gente está numa briga. Ainda não dá para se dizer que se concretizou, que nem dá para se dizer, está no Senado, concretizou a acreditação pelos estados através desses conselhos. Ainda não aconteceu isso. E essa briga está boa, porque eles entendem lá que aos guardas municipais essa é a principal briga. E vejo também como uma briga importante, mas tem outras também que a gente vai continuar brigando. Por exemplo, a lei federal. Exige uma lei federal. E a gente tem que ter esse cuidado, porque leis federais, para existirem, a 13022, por exemplo, nossa levou, 13, 14 anos. O Estatuto da Polícia Militar, que é uma lei federal, levou 20 anos. Então, se não tiver lei federal, não tem polícia municipal. E a gente tem que ter um cuidado, porque há uma discussão jurídica sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Que já expliquei. Mas há uma questão jurídica, um questionamento jurídico. Porque essa lei, a Lei 13022, que ela já existe. Ou não é, tem que ter uma outra nova. É uma lei ligada à guarda que existe, ou é uma lei que vai falar só de polícia municipal? Então, essas discussões a gente quer resolver no Senado. Nós precisamos depois debruçar, né? Ainda há muita euforia, né, sobre o texto, mas a gente depois precisa debruçar. Eu entendo que o texto trata de uma lei federal, não trata de uma lei existente, complementar. Uhum. A gente precisa lembrar que a nossa Lei Federal 13022 é uma lei complementar. Então, se o texto traz outra dimensão de lei, diferentemente da complementar, isso já liga o alerta de que, infelizmente, nesse sentido, talvez a nossa Lei 13022 possa estar caindo por terra. É um alerta. Enquanto dispositivo, né? Sim. Que está previsto na lei, no texto. Então, vamos estudar com calma ainda. É com muito pesar que eu falo isso, porque a Lei 13022 ela simboliza, né, um momento de luta de classe tão importante quanto esse agora, né? Acho que foi fundamental a nossa Lei Orgânica Federal 13022. E fora a simbologia, ela é técnica, né? Ela tem ali tudo certinho para poder formar policiais no Brasil. Não tudo. Eu queria deixar aqui um abraço do Murilo Lara para você. Lara, mandou um abraço para ele. Murilo Lara mandou um abraço aqui, perguntou aqui se agora com a aprovação da PEC, vocês acreditam aí que teríamos mais viabilidade se criar um grupamento aí de patrulhamento metropolitano, um convênio entre as cidades para atuar no preventivo monitoramento aí de fronteiras e etc. Claro. Olha, hoje eu também já acredito que já existem essas possibilidades. Já até existe hoje e vai aumentar isso, sabe? São Paulo mesmo é um exemplo claro, né, disso, né? Exato. Eu só lamento... O que eu lamento? Eu lamento os prefeitos, que eles não vão mais conseguir dar dinheiro para o governador. Porque os prefeitos, eles gostam desses convênios com o PM e eles dão muito dinheiro para o governador. E o governador surfa, sabe? Os prefeitos agora vão ter que ficar com dinheiro para dentro do município. E eles vão ter que investir nas suas polícias. Então, essa coisa de eu preciso de uma viatura da PM para cuidar da minha prefeitura, por exemplo, isso acabou. E aí os prefeitos que gostam de tirar o dinheiro do erário público municipal para dar para os governadores fazerem política deles e ganharem voto com isso, agora os prefeitos vão ter que ganhar voto com dinheiro dentro do município para fazer a sua polícia. Isso não somente vai dar a esses prefeitos, finalmente, uma clareza do que tem que ser feito, como também isso vai dar a esses prefeitos empoderamento, porque todos os governos que são empoderados, eles têm força armada. Ter uma polícia para falar assim, eu tenho uma polícia, isso dá empoderamento. O empoderamento, que eu digo, não é tirar uma onda que eu sou o bambambam. O empoderamento é contra o crime. Porque é muito triste você ser prefeito e ver o vagabundo portando ali uma pistola na cintura
vem ali usando drogas, uma bermuda e chinelo, entra na tua prefeitura e fala na tua cara, minha facção tá entrando aqui, tá, prefeito? Cala a tua boca, acabou para você e eu vou dominar o bairro. O bairro é meu. Eu não quero saber de bagunça aqui, agora é eu que domino. São prefeituras que, quando se senta o secretariado para governar, metade da mesa tem que deixar facções criminosas e milicianos sentarem. Eu estou falando de algo que existe. Isso o prefeito ele precisa ser empoderado e parar com esse negócio de fazer acordo com o governo do estado para trazer convênios com policiais militares, que eles, por sua vez, ainda chegam fadigados. Porque o trabalho de polícia militar ainda é motorizado. Então o corpo físico não suporta mais. A mente se acaba, que ele não sabe se volta vivo para casa. Quando está na folga, que ele vai para a família, ele não vai. Ele vai para o município. E quando ele chega no município, ele chega esgotado. Ele chega psicologicamente cansado. Aí no município, o esforço já é físico, porque o trabalho de polícia comunitária, polícia municipal, é um trabalho em pé. O trabalho de motorizado é mais deslocamento efetivo, mas é um trabalho de muita presença, é um trabalho de muita proximidade. Então o PM ele não aguenta o trabalho dentro dos municípios. É muito comum ver o PM dentro dos municípios, nesses convênios, com o colete do município encostado na parede, porque fisicamente ele não aguenta, ele está vindo, ele está na folga dele. Então os prefeitos vão poder liberar os policiais para se dedicarem lá às suas funções sem estarem sobrecarregados. A PM em todo o Brasil, eu vou falar do meu Rio de Janeiro, que tem déficit de 25 mil policiais militares, que está tudo tomado, os territórios todos tomados. O Rio de Janeiro está um caos. E ainda pega esses homens e mulheres e bota no RAIS e joga dentro dos municípios. Os prefeitos vão aliviar muitos policiais nesse caso. Tenho certeza disso. Deputado, agora eu queria, já partindo, né, para o finalmente, agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade, depois de uma luta, uma jornada intensa em Brasília. Todos acompanharam isso com lives, a todo tempo, Tempo né, real, né? articulação, e isso cansa, né, qualquer ser humano. E você ainda assim se disponibilizou a vir aqui na inauguração do nosso podcast, Uma honra. trazendo informação com o mesmo carisma, com a mesma simpatia de sempre, né, com a disponibilidade que não é qualquer um que traria para a nossa mesa. Então é uma honra te receber. Faça desse podcast aqui uma plataforma de luta, uma embaixada Azul Marinho aqui em Belo Horizonte novamente, para que a sua voz também possa chegar com qualidade, né, sonora, qualidade técnica, audiovisual, porque nós temos uma equipe muito boa aqui. Oportunidade até para agradecer a nossa equipe técnica, com o Pedro Dias e o Felipe Trindade, pelo trabalho aqui de bastidores. E agradecer a todos, né, que tiveram a paciência de nos acompanhar. Hoje, a gente ainda está em fase de teste aqui, a gente vai estabelecer o Instagram oficial aqui do nosso... YouTube, Instagram, né, Pedro? Do nosso podcast, né? Então, ainda vai ter desencontro. A gente só colocou aqui uma livezinha para rodar, mas esse podcast vai ser colocado na nossa plataforma do YouTube, né, já oficial do Chama Polícia, para que as pessoas possam acompanhar esse debate. Obrigado. É isso aí. Eu também queria agradecer, né, dizer que as portas aqui estão abertas. A sua voz vai ecoar com toda certeza, né, nesses microfones para todo o nosso Brasil. Um momento de luta que, mais uma vez, foi marcado pela nossa história, sempre com lideranças como o senhor em Brasília, no Rio de Janeiro e aqui no estado de Minas Gerais. Entregar mais uma vez aqui, né, a nossa pequena lembrança aí pelo exercício. Obrigado, aí, gente. do trabalho feito. Honra de herói. Nada mais justo do que a gente fazer isso por você, né, e pela nossa nação Azul Marinho. Hoje, pessoal, foi um tema relacionado, muito voltado aí à PEC e às guardas municipais, mas lembrando que essa casa aqui, né, o podcast Chama Polícia, ele vai estar aberto para a sociedade, para as polícias de modo geral. Hoje esse debate veio aqui com muito orgulho trazer o nosso deputado Jones Moura, e com toda certeza nós iremos receber outras lideranças, né, outras pessoas que fazem parte desse contexto. Né? Sem dúvida. Obrigado, gente, pelo carinho, pelas palavras. Estou à disposição. E para mim foi muita honra poder fazer parte aqui desse primeiro evento aqui
do Fala Polícia. E lembrando que, se você gostou, se você entende a importância dessas conversas, é preciso compartilhar, compartilhe, divulgue nos grupos para que a gente possa desenvolver o trabalho. Obrigado, um carinho muito grande. Sempre que me convidar, estarei aqui presente. Seguir as nossas páginas, @Chama Polícia Oficial no Instagram e Chama Polícia no YouTube. É isso. Não se esqueça, né? Você que ainda acredita na segurança pública, chama a polícia. Porque o Batman, depois que entrou de férias, nunca mais apareceu. Nunca mais, pessoal, nunca mais. É isso aí. Um abraço a todos.